Fala aí, galerinha do CodeIgniter, que é o Fábio. E neste vídeo hoje eu quero mostrar aqui para vocês como que a gente faz para consumir uma API em JSON. Tá? Então eu já vi que tem umas pessoas que me perguntaram aí nos comentários como que faz para consumir, como que faz para usar, né, uma API usando JSON, uma API RESTful. Então eu quero mostrar para vocês como que funciona hoje de um jeito bem simples, assim, bem básico, bem direto para você, para te dar o pontapé inicial, para depois você conseguir caminhar sozinho aí, tá? Então, falando rapidamente o que seria, né? O que é uma API? Uma API é uma maneira, né, é uma interface, uma outra interface que um sistema geralmente fornece para você conseguir se comunicar com ele, seja lendo alguma informação ou gravando, criando alguma coisa, né, criando algum registro, alguma coisa assim, sem você usar, digamos, a interface, um formulário, alguma coisa assim. Então, geralmente, os sistemas que se comunicam via API. Tá? E a linguagem, né, que eles chamam, a gente pode chamar assim, para essa conversa ocorrer, é o JSON, que é o JavaScript Object Notation, tá? Então, o JavaScript você deve ter visto com certeza, né, como que funciona. Ele tem esse formato aqui, ó. Deixa eu pegar aqui embaixo, acho que deixa eu fazer aqui, ó. Então ele tem esse formato aqui, que é assim, você abre ele abre e começa, abre e fecha, né, com chaves, e daí você tem as propriedades aqui, né? Então a propriedade ela sempre vai estar em aspas duplas, daí 2 pontos no valor. Então isso aqui é um objeto em JavaScript. Tá? Então é assim que funciona basicamente a comunicação. E ele veio para substituir o XML, porque o JSON é bem mais fácil de você entender. Né? Então nesse caso aqui, olha só, fica bem claro que a gente está vendo aqui que user ID tem 1, o ID é 1, o title é esse valor aqui e assim por diante. Tá? Então é assim que funciona. E o JSON que é usado para se comunicar entre servidores. Beleza? E como que a gente faz isso? Então o API você pode usar qualquer tipo de linguagem, né, que, claro, dê suporte a JSON para você se comunicar. Esse exemplo que tem aqui mesmo, nesse site aqui, que é o JSON Placeholder. Então aqui, esse site, o que ele tem? Ele tem para a gente aqui várias informações assim, aleatórias, né, que a gente pode acessar via API, para a gente ver como funciona. Às vezes testar um sistema nosso, que a gente está desenvolvendo e assim por diante. Por exemplo aqui, ó, se a gente dá aqui um GET nesse users, o que é um GET? O GET é um método de requisição que você faz para o protocolo HTTP, que é basicamente o que? Você digita o endereço na sua barra de endereço no navegador, por exemplo, dá um Enter ali e ele faz um GET. Então o GET, nesse endereço aqui, ó, vai retornar esses valores aqui. Ó. O que nós temos aqui? Ó? Temos uma lista, veja só que abre com colchetes. Colchetes indica uma lista, né, ou uma array. Uma lista de objetos JSON. Então, vou minimizar aqui. Veja que são vários objetos. Tem esse aqui, que tem 8 itens, esse aqui, e assim por diante. Tá? E dentro de cada objeto temos as propriedades. Nesse caso, temos o ID, o name, o username. Dentro também desse objeto, temos um outro objeto chamado address, por exemplo, aqui, que ele aponta para um outro objeto. E dentro do objeto address tem mais um objeto chamado geo, aqui que tem a latitude e longitude, e assim por diante. Então, aqui ele pode se aprofundando. Quanto for necessário, você vai se aprofundando para colocar mais informações. Tá? Então é assim que funciona o JSON. Então dessa maneira aqui a gente consegue, dando um GET nesse valor aqui, nesse endereço, né, a gente tem esse retorno aqui. Tá? Então isso aqui você pode fazer usando vários tipos de sistemas. Né? O jeito mais simples hoje em dia é usando JavaScript, né, que tem muito framework aí, que usa JavaScript, o próprio Node.js, React e assim por diante, que você consegue trabalhar. Tá? E hoje eu vou mostrar para você como que você faz isso usando o PHP ou o CodeIgniter. Tá? Então é bem tranquilo, é bem simples de fazer. E vou te mostrar algumas facilidades que o CI4 traz para a gente. Tá? Então beleza, vamos dar uma brincada agora aqui. O que eu tenho instalado aqui? Eu coloquei o CodeIgniter 4.1.9, né, essa última versão. A gente não vai usar view nem nada aqui. Tá? Então eu vou vir aqui no app, controllers, e vou aqui no home, no controller home, eu vou comentar ou remover essa return view aqui, para a gente só ver aqui uma tela em branco, beleza? Aqui também eu configurei o ambiente de desenvolvimento, renomeei o arquivo env para .env, e aqui o CI environment eu descomentei, né, e coloquei o modo development, tá? Para a gente ver algum possível erro ali. Muito bem, então, como que a gente faz essas requisições através do PHP? Por padrão, o PHP ele tem uma biblioteca chamada curl. Você deve ter ouvido falar já no curl. O curl tem para várias linguagens, no próprio Linux, na linha do comando também tem o curl que você pode executar por lá, né? Mas aqui no curl, no PHP, é o padrão que ele usa. Tá? Existe uma outra biblioteca também, que está sendo muito usada aí já faz algum tempo, que é o Guzzle. Tá? O Guzzle ele funciona exatamente como o curl, tem o mesmo objetivo, só que ele é mais completo, tem mais funções, às vezes até mais fácil de entender. Tá? Então é assim que é uma das maneiras que você pode fazer para acessar uma API, tá? Ou fazer uma requisição, né? Uma requisição via linha de comando, né? Ou via código. Tá? A gente vai usar o que aqui? Não vamos usar nenhum dos dois. A gente vai usar aqui um service do próprio CodeIgniter 4 que chama-se curl request. Então, esse curl request você acessa dessa maneira. Vamos criar aqui uma variável chamada client
e aqui vamos acessar o serviço dessa maneira aqui, ó, config/services, curl request. Então esse aqui é um serviço que ele retorna para a gente, né, um objeto do tipo Guzzle, ele usa o Guzzle aqui inclusive também, tá, para fazer as requisições, e a gente pode usar ele de um jeito bem simples, tá? O CI4 ele facilitou para a gente aqui alguns tipos de requisições para a gente fazer o que é mais comum ultimamente aí, tá? Então vamos partir direto para a prática aqui, tá? A primeira coisa que a gente pode fazer é o seguinte, é o que? Vamos dar um get, né? Um get que é a requisição mais básica que nós temos assim na internet. Então vamos dar um get nesse endereço aqui, ó, vou copiar ele. Copiei, vou vir aqui no CodeIgniter 4 e vou colocar o seguinte. Então temos o cliente aqui já, vou fazer o seguinte, vou criar uma variável chamada requestGet e aqui vamos fazer assim, ó, o client request, aqui vamos colocar no primeiro parâmetro o tipo de requisição que a gente vai fazer, qual que é o método, né, vai ser o get, aqui agora vírgula o endereço, tá, o endereço que é esse daqui e ponto. E agora aqui eu vou fazer o seguinte, ó, aqui vamos dar um dd. Então, antes de dar o DD, vamos fazer o seguinte, vamos colocar isso daí. Isso aqui vai retornar usuários, correto? Então, esses usuários, vamos fazer assim, users, recebe, request, get. Vamos deixar assim por enquanto. Vamos dar um DD aqui no users, só para a gente ver se vai funcionar. Então, olha só, vamos vir aqui, F5, olha aí, ele deu, opa, eu errei alguma coisa aqui, users, aí. F5, aí, ó. Então olha só, temos aqui o retorno, né, dos valores. Só que veja que aqui ele tá tem vários métodos, várias informações que a gente não quer, não nos interessa nesse momento, né? O que interessa pra gente é o body. Então aqui, ó, temos até uma propriedade protegida aqui, ó, body, que tem os valores que a gente quer. Então aqui no client, no curl request aqui do CodeIgniter 4, ele tem um método chamado getBody. Então, vamos colocar ele aqui no nosso requestGet, colocar assim, getBody. E aí ele vai retornar para a gente somente o body daquela requisição. Então, dando F5, então temos aí, ó, users, então aqui estão os valores. O que ele retornou para a gente aqui? Isso aqui é importantíssimo você entender, tá? Senão você não vai conseguir seguir adiante. Aqui ele retornou para a gente uma string. Tá? Uma string que tem esse tamanho aqui, 5.645 bytes. Tá? Só que aqui você não consegue fazer muita coisa com essa string, porque é uma string, tá? É uma string comum, uma string gigantesca. Ela, apesar de aparecer JSON aqui, isso aqui a gente não consegue trabalhar ainda, tá? Como a gente faz para trabalhar, então, do jeito correto? A gente converte isso aqui para JSON. E como que a gente converte para JSON em PHP? É um jeito bem simples, a gente faz o quê? O JSON decode. Então, vamos colocar aqui, ó, JSON decode. E vamos passar como parâmetro, né, o retorno ali do nosso request. Então, olha só o que eu vou ter de diferente aqui, ó, F5. Beleza, então agora sim ele retornou para a gente users, que é aqui uma array, né, de vários objetos. Veja que ele retorna aqui uma standard class aqui. Então, temos aqui, cada objeto desses 10 é um usuário, né? Assim como eu mostrei para você agora há pouco aqui, ó, que temos esse address, esse company aqui, a mesma coisa aqui, ó. Temos um public address, que é um outro objeto, temos um public company e assim por diante, beleza? Então fizemos aqui a primeira requisição. Como que a gente acessa esses valores agora? Como que eu faço para chegar, digamos aqui, ó, nesse primeiro objeto, no objeto número 0, aqui, digamos, no website? Quero acessar essa propriedade aqui, como que eu faço? É bem tranquilo, eu venho aqui, coloco assim, ó, dd users, eu quero o quê? Onde que está aquele objeto? Está na posição 0. Então, na posição 0, eu vou acessar o quê? Eu quero agora, aqui, ó, o public, essa propriedade website. Como isso aqui está retornando um objeto, em formato objeto, eu faço assim, ó, em formato objeto, no PHP. Então, eu quero o quê? Eu quero company. Pronto, dessa maneira, vamos dar um F5 agora aqui, ó. Ele trouxe para a gente a company aqui, ó. Users, olha aqui, company. Na verdade, até eu acabei me confundindo. O company é um outro objeto, né? Vamos pegar o name aqui, só para não confundir tanto, né? Vamos pegar o name aqui, que já é uma string completa. Aqui, ó. Então, esse Leanne Graham aqui é o valor dentro do name. E se eu voltar no company aqui, ó, então o company é um outro objeto que tem o quê? Que tem mais 3 propriedades ali dentro. Então, se eu quiser o name aqui dessa company, como que eu faço? Eu tenho que acessar também, entrar nesse nível aqui do company e pegar esse valor aqui. Como que eu faço isso? Então, bem simples. Nesse caso, como já é o próprio objeto, não tem uma listagem de objetos, basta eu vir aqui, ó, e colocar o seguinte, aqui depois o company e colocar aqui o name. Dessa maneira, dando F5, agora ele traz para a gente aquele valor lá. Beleza? Bem tranquilo, né? E como que eu faço para acessar isso aqui via array? Digamos que eu não quero trabalhar em formato objeto, quero via array. É bem tranquilo também. Basta eu vir aqui no JSON decode, eu passo como segundo parâmetro aqui o valor true. Quando eu retorno true, ele retorna uma array associativa. Tá? Então, isso significa o quê? Que você não vai mais poder acessar dessa maneira aqui, company name. Tem que ser assim. Ó. Então, você abre aqui na posição 0. Quero aqui, por exemplo, a company. E aqui eu quero o name. Então, de formato array. Olha só, veja que ele vai trazer o mesmo resultado aqui. Ó. Viu? O mesmo resultado. Só que agora ele trouxe mais algumas informações ali. Beleza? Então, é bem tranquilo, bem fácil de entender. Se eu colocar aqui o dd user somente,
sem acessar nenhuma propriedade interna, olha só. Ele traz para a gente agora o users array, e veja que agora ele trouxe uma tabelinha para a gente aqui, para mais fácil, para a gente entender de um jeito mais fácil, né? Veja que o address temos aqui um array com 5 posições, company array e assim por diante. Beleza? E se eu quiser dar um for each nisso aqui, como que eu faço? Bem tranquilo, né? Então vem aqui, ó, for each users as user, e aqui eu dou, por exemplo, um echo user. Como aqui tem formato array, eu posso fazer o seguinte, ó, name. Vou colocar aqui, concatenar com br, aqui para a gente quebrar a linha. Então olha só o que vai acontecer aqui. F5, olha aí, todos os nomes, né? E se eu quiser em formato objeto, basta eu tirar o true daqui, ó. E aqui, em vez de acessar agora a propriedade name dessa maneira, eu acesso em formato objeto, assim, ó, name. F5, olha aí, ele deu o mesmo resultado. Entendido essa parte? Bem tranquilo, né? Muito bem. Para facilitar também ainda mais aqui a nossa vida, o CodeIgniter 4 ele já sabe quais são os métodos que são mais usados, né? Tipo get, put, patch, post e assim por diante. Então, em vez de você usar aqui o método request, existe o próprio método que já faz a aquisição. Por exemplo, a gente está dando um get aqui, né? Então vamos acessar aqui ó, o get. Desse modo a gente tira aqui esse parâmetro, o primeiro parâmetro get, e só passa o endereço do nosso endpoint, né? Da nossa API. Então, dando F5, veja que retornou o mesmo valor. Certo? Muito bem, então vamos fazer agora o que agora aqui? Vamos dar uma brincada aqui agora para te mostrar como que é, como que você envia dados lá para uma API. Então vamos aprender a dar um post agora. Então como que a gente faz? Então, vamos fazer o seguinte, deixa eu apagar toda essa parte aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos criar aqui, ó, antes de criarmos, até vamos voltar aqui no site, aqui no JSON Placeholder, vamos ver que ele dá um exemplo para a gente aqui ó, de como que você faz um post. Olha só, a gente pode dar um post aqui para o /posts. Tá? Então, clicando aqui nesse guide, aqui, vamos ver como que funciona. Então, olha só. Se a gente executar esse comando aqui, aqui ele está dando um exemplo para fazer via JavaScript. Tá? Inclusive, se eu copiar isso aqui, ó, ele está usando o fetch, né, para você acessar aquele valor ali, aquela endpoint. Se eu abrir o console do meu navegador aqui, ó, e eu colar aquele valor aqui, olha só, e dando Enter, veja que é uma promise que ele retorna, né? Que ele retorna porque leva um tempinho para que aquilo seja requisitado, e ele traz para a gente aqui o retorno, ó, user ID 1 e title e assim por diante, né? Exatamente como ele mostrou aqui, ó, ID 1 title e assim por diante. Então, funcionou certinho aqui no front-end. E com PHP, como que a gente faz isso daqui, né? Então, descendo aqui, ó, aqui, creating a resource, vamos dar um post para esse endereço aqui. Tá, esse endereço, e ele vai criar para a gente um objeto. Na realidade, ele diz que ele não cria, tá? Ele finge que cria, digamos assim, só para você não alterar os dados lá desse local aqui, tá? Então, se eu copiar esse código aqui e testar ele aqui no meu console, então olha só, vindo aqui, eu colando aqui, dando um Enter, olha o que vai retornar, pending, depois title, full, body, bar, user ID 1 e ID 101. Mesma coisa, isso aqui que tem que ser a saída. Então, se a gente tiver esse retorno aqui, quer dizer que ele aceitou o comando e deu tudo certinho, tá? Então, vamos fazer isso aqui com o PHP agora. Então, a primeira coisa é o seguinte, vamos vir aqui no código, vamos mudar aqui no nosso client, vamos dar um post. Então, client recebe o que? Ou melhor, não é client, é colocar assim, request, post, recebe, por exemplo, client, post, e aqui no post eu passo agora aqui o seguinte, eu vou passar o endereço para onde eu vou enviar esse post. Então eu vou vir aqui, deixa eu copiar agora aqui, ó, esse daqui, ó. Vamos copiar aqui e vamos colá-lo aqui. Muito bem. Só que no post você tem que passar também o body, né? O body, que é o valor que você quer enviar para lá. Nesse caso aqui, o body é esse aqui, ó, title, body, user ID. Como que você passa isso para lá? Então é bem tranquilo, bem simples. Aqui no CodeIgniter a gente faz o seguinte, eu vou criar aqui fora uma variável, uma array, chamada dados, por exemplo, vou colocar body, chamada body, que vai ser uma array, tá? Uma array simples, que vai ter o que aqui? Vai ter o title, que vai ser, digamos aqui, colocar banana, e aqui qual que é o outro que ele colocou? Title, body, user ID, body, e aqui vai ser, digamos assim, nanica, e aqui user ID vai ser, digamos, 1. Certo? Então, esse aqui é o valor que eu quero enviar para lá. Digamos que eu estou querendo salvar esses valores num banco de dados. Então, como é que eu passo isso aqui agora para o post? Então, eu faço o seguinte. Aqui no segundo parâmetro, eu coloco uma vírgula, abro uma array aqui dentro, e aqui eu crio um índice chamado JSON, porque eu estou enviando isso aqui em formato JSON. Tá? Eu posso colocar o body aqui também? Posso colocar. Só que se você enviar um JSON via body, não vai funcionar. Beleza? Então, vamos colocar aqui JSON. E aqui eu aponto, nesse caso, somente para body. Porque o JSON já vai fazer a conversão dessa array para JSON dentro aqui do método. Beleza? Vamos dar agora aqui um DD no nosso request post. E aqui vamos pegar o getBody só para a gente ver o que vai retornar. Certo? Vamos ver o que vai acontecer agora aqui. Se der tudo certo, ele tem que retornar esse valor aqui, ó.
que é esse daqui, o ID, o title e alguma coisa, beleza? Vamos dar um F5 aqui. Olha aí, retornou title banana, body nani, eu coloquei nanina, user ID 1 e ID 101, tudo certinho, né? Então, aqui mesma coisa, retornou um JSON, a gente pode trabalhar com um JSON agora, como a gente fez agora há pouco ali, que eu te mostrei no começo do vídeo, aí já fica mais fácil você entender. Tá? E daí, os outros métodos que temos aqui, que é? Temos aqui digamos aqui, para você atualizar um recurso, você vai fazer um put, né? Você manda da mesma maneira, você coloca um body aqui com os valores que você quer atualizar, e aqui no CodeIgniter você muda aqui, em vez de post, você coloca put. Ele também tem esse método, né? Mesma coisa, você quer atualizar, ou melhor, você quer atualizar somente um item dentro do seu banco de dados, por exemplo, você usa o patch. Então o patch quer atualizar somente o title. Mesma coisa, mudo o método para patch, manda o body ali e funciona certinho. Deleting também, mesma coisa, muda o método para delete e beleza. Então vamos dar um delete aqui para ver. Ó. No delete não precisa ter body, né? Então vamos apagar aqui. Ou precisa, deixa eu ver. Não precisa. Eu só tenho que passar aqui qual código do que eu estou deletando, né? Então, por exemplo, código 1/posts/1. Vamos colocar aqui o delete. Delete. Vamos ver o que ele vai retornar aqui para a gente. Faltou aqui um parênteses. Vamos ver se a gente vai conseguir remover. F5, olha aí, claro que ele diz que removeu, né, mas obviamente ele não removeu, ele diz aqui, inclusive, é importante, ó, o recurso ele não será realmente atualizado no servidor, mas ele vai, digamos assim, fingir que vai dar uma atualização falsa, né, para dizer que executou com sucesso. Beleza? Que você pode filtrar e tem mais exemplos aqui que você pode colocar, tá? Então, basicamente é isso, tá? Isso aqui é o básico, assim, do JSON. Então, com isso daqui, eu espero que, como eu te mostrei aqui, como que você faz um get e como você faz um post, tá? A partir daí, é tudo muito parecido, você só muda o método aqui dentro do CodeIgniter, né? Aqui ele tem todos o put, o post, o patch, o delete e assim por diante. Tá? Então, basta você colocar o que você precisa aqui, colocando o body também como você quer enviar, e depois você trata aqui a requisição, beleza? Claro que você pode se aprofundar mais aqui, você pode analisar, digamos, se esse request aqui retornou, digamos, 201, que é recurso criado, ou se é 404, que não foi encontrado, e assim por diante. Claro que você vai ter que analisar isso nesse request post aqui, ele tem até, se não me engano, aqui, ó, o get. Vamos dar um DD no request post, só para ver aqui, eu colocar aqui o get. Daí eu posso te mostrar ali quais outros métodos que ele tem para você, digamos, analisar. Vamos ver aqui, ó, F5, olha aí. Então aqui ele tem nesse available methods, aqui ele tem, por exemplo, olha só, aqui no get, ó, get reason phrase, get reason, então get status code, isso aqui é o mais importante. Então, através do get status code você consegue saber se uma requisição ocorreu com sucesso ou não, tá? Então ele vai retornar de 404, 201 ou assim por diante, né? Se eu colocar aqui nessa requisição, por exemplo, ó, get status code, tá? Get status code, inclusive ele não está sendo usado aqui, ele vai ser descontinuado. Mas beleza, por enquanto só para você entender a ideia aí. Então aqui F5, olha só, 200, ou seja, 200 quer dizer que ele encontrou. Se eu criar alguma coisa lá, digamos, se você mandar um post com o body, então ele vai dar um retorno de 201, que é o código para recurso criado. Tá bom? Se você tiver dúvidas, né, você pode ir lá no User Guide do CodeIgniter, você pode pesquisar lá como é que funciona. Então aqui, por exemplo, onde que está esse curl request? É uma biblioteca, então você vem aqui ó, em Library Reference, e aqui vemos em, cadê aqui ó, cadê curl request class? Então aqui ele diz tudo como funciona, olha só, body, alt, então os tipos que temos aqui, os métodos, né, que eu mostrei agora há pouco aqui, ó. Olha só, get, delete, head, options e assim por diante, tá? Então, dúvidas, sempre consulte a documentação e você não vai fazer nada errado. Então beleza, qualquer dúvida que você tiver, coloque nos comentários aí e eu vou dar uma analisada e quem sabe a sua dúvida ou sua sugestão possa virar um vídeo no futuro. Então um grande abraço e até um outro vídeo.